nós vamos, como foi combinado, fazer uma introdução que a gente espera que seja mais participativa e que seja mais curta do que na reunião anterior, onde nós demos, né, uma passada geral sobre todo o movimento espírita. Como nem todos aqui estavam de fora, eu vou retomar uns 3 ou 4 slides para a gente chegar na questão do papel do Centro Espírita e seus departamentos. Sobretudo, né, procurando focar no movimento espírita, né? Qual a participação do Centro Espírita e seus departamentos no movimento espírita, já que nós vimos que nós estamos aqui nessa manhã de domingo, deslocamos, o pessoal de Astolfo Dutra trabalhou tanto, porque a gente pensa que a causa é maior do que a casa. Então nós estamos envolvidos num trabalho muito maior. Então, isso aí nós já tínhamos visto na reunião anterior, onde a gente falou que o movimento espírita é um conjunto de atividades organizadamente planejado pelos espíritos. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma atividade de movimento espírita. Nós temos a nível local, que são as atividades da AME e do Conselho Espírita Municipal, da AME com seus departamentos, as atividades regionais, como essa que nós estamos fazendo aqui, reunindo os presidentes de cada AME e agora estendendo o trabalho para presidentes de casa espírita. Nós temos as atividades das reuniões regionais, como a gente viu, foi citada na ata, aquela que a gente foi em Viçosa e reunir os CREs, né? O nosso CRE aqui, o 7º CRE, o CRE de Viçosa e o CRE de Barbacena. Então nós temos as reuniões regionais, depois nós temos as reuniões estaduais no COFENG e a reunião nacional no CFN da FEB. Então veja bem, a gente tem uma dinâmica que é toda de participação voluntária, espontânea, não impositiva. Então as casas espíritas estão nesse projeto de autocolaboração umas com as outras. Então quando a gente pega, né, essa questão que a gente já falou na nossa reunião anterior, o espiritismo é uma questão de fundo. Prender-se à forma seria puerilidade indigna da grandeza do assunto, né? Então isso, Kardec é quem coloca para a gente em obras póstumas. Então a gente tem clareza que nós estamos aqui para trabalhar a questão de fundo. Nós nos organizamos no movimento espírita para que a gente se auxilie reciprocamente em total clima de liberdade. O nosso trabalho deve ser baseado na fraternidade e nesse sentimento que nós não temos hierarquia, mas nós temos responsabilidade com o trabalho. Então essa é a diretriz do nosso projeto. Então, Allan Kardec em Obras Póstumas, né, a gente também tomou esse texto, daí vem que se os centros espíritas se acharem penetrados do verdadeiro espírito do espiritismo, deverão estender as mãos uns aos outros, fraternalmente, e unir-se para combater os inimigos comuns, a incredulidade e o fanatismo. Então trata-se de um projeto de estender as mãos, de abraçarmos reciprocamente, de não precisarmos inventar a roda se a gente souber o que os outros companheiros que andaram na frente, carregando essa chama abençoada da doutrina espírita, já construíram, e que nós estamos aqui para recuperar e avançar nesse trabalho. Aí nós colocamos esse slide que também fez parte da nossa reunião. Nós podemos ser violonistas solo, né? Tocar o nosso violino e achar que nós somos a pessoa mais importante do mundo, que damos conta do trabalho sozinhos. Então nós, se pensarmos isso, poderemos responder, talvez, mas não seria mais fácil fazê-lo em conjunto, em equipe? Então se a gente responder afirmativamente, isso inclui um outro compromisso. No trabalho de grupo, eu devo trabalhar pelo brilho do grupo.
o brilho do grupo, é o trabalho de equipe, ele é mais importante do que o meu trabalho personalista e eu aparecer para a equipe, para aparecer para o movimento. Então, nesse slide, o que a gente está focando, vai aparecer nesse e no outro slide, para a gente ficar bem visualizado, que o Centro Espírita é um núcleo. Todos os departamentos que nós apresentamos nas nossas reuniões anteriores têm um único objetivo: trabalhar para a Casa Espírita. Ela é o cerne, ela é o ponto fulcral, ela é o ponto fundamental. Todos nós trabalhamos para que a Casa Espírita funcione bem. É lá que tudo funciona. Nós fazemos um trabalho federativo para que a Casa Espírita funcione da melhor maneira possível. Quando a gente faz um outro redondograma como esse que está aqui, a gente coloca a Casa Espírita no centro, depois a Aliança Municipal Espírita, o Conselho Municipal Espírita, o Conselho Regional Espírita, depois a gente coloca o COFENG, a União Espírita Mineira, o Conselho Federativo Nacional e a Federação Espírita Brasileira. Então, nisso nós estamos dizendo o seguinte: todo mundo está trabalhando para que a Casa Espírita funcione bem. É esse o projeto, né? Então é um projeto colaborativo, cooperativo e sem subordinação e sem hierarquia. Por isso que a gente fez esse redondograma. Então, nesse projeto de unificação do movimento espírita, nós precisamos, né, trabalhar pela unificação. Só vai existir unificação se existir união dos corações. Então, para reprisar e tornar bem fixo nas nossas mentes, esse projeto acontece sem ideia de imposição, de padronização, mas como somatório de esforço, com base na união pelo ideal e consolidado pelo trabalho conjunto. Então, nós não temos dúvida nenhuma que o nosso projeto é voluntário, cooperativo, colaborativo, sem hierarquia e sem interferir nas casas espíritas que têm autonomia total, apenas estão juntando esforços para colaborar umas com as outras no crescimento do movimento espírita. Então, a gente já trabalhou esse conceito, pode passar esse slide, por favor. Então, na verdade, essas atividades de unificação têm como objetivo a união dos espíritas e das instituições espíritas e a unificação do movimento espírita. Então, esse é o projeto que nós estamos trabalhando. Agora, se esse é um projeto nosso, e o Espiritismo é a doutrina do alto, nós precisamos agora de fazer a nossa autorreflexão. Então, a partir daqui agora, nós vamos ver qual que é o nosso papel nesse conjunto. Então, a gente está perguntando nessa questão que nós colocamos aí, então, qual o papel do Centro Espírita no movimento espírita? Então, não está aparecendo ali, por isso que eu fui ler a questão. Qual o papel do Centro Espírita no movimento espírita? Bom, mas quando eu falo Centro Espírita, ela é uma instituição. E essa instituição é formada de pessoas, né? Então, qual é o meu papel como trabalhador espírita no movimento espírita? Será que eu tenho um papel? Pode passar o próximo. Então, nós vamos começar perguntando algumas coisas, se a gente está sendo proativo nesse processo. Então, a primeira pergunta para todo mundo que está aqui, eu suponho que a resposta seja afirmativa. Se a gente não participasse do movimento espírita, a gente não estaria aqui, né, nesse esforço de deslocamento, mas a gente tem o papel de vir aqui e tem um papel que é levar as informações que nós recebemos aqui para o âmbito da nossa casa espírita. Então, eu divulgo o movimento espírita? Como eu divulgo? Porque aí nós temos uma responsabilidade, muito mais a gente já precisa colocar essa palavra, divulgação e difusão. Na verdade, a gente tem responsabilidade maior do que a divulgação. Divulgação é escrever um panfleto,
informar as pessoas, mas difusão é ser protagonista, é ser proativo, é ser um exemplo nesse papel de consolidação desse trabalho do movimento espírita. Isso é fazer a difusão, é trazê-lo à luz pelo exemplo e pelo trabalho do movimento espírita. Então é uma autoquestão para cada um de nós, individualíssima, né? Como que eu faço isso? Bom, se eu não souber onde buscar subsídios, né, aí estão as 3 obras onde nós encontramos subsídios para o trabalho no movimento espírita, né? Então, aqui nós temos a obra Orientação Centro Espírita, a outra obra, que é o Plano de Trabalho do Movimento Espírita, a guisa de lembrete, o nosso amigo Curti, com a AME agora de Além Paraíba, né? Com a AME de Além Paraíba, imprimiu, cadê o Curti? Aqui, ó. Curti imprimiu, e se alguém não tiver, ele está fazendo um trabalho que a AME, né, para repor os custos desse trabalho, né, mas fazendo, né, um preço de custo esse material para ser distribuído. Se alguém quiser, é só procurar o Curti ali, ele tem os exemplares lá, né, então custa só o preço da reprodução do material, né? Então é uma reprodução desse plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro 2018-2022. Então nem precisa ir longe, é o preço de R$5, é isso? Então R$5, Curti tem ali à disposição para aqueles que queiram se informar. Hein? O terceiro é Orientação ao Centro Espírita. Tá? Então, agora, esses materiais, né, gente, também estão disponíveis no site da FEB, né? Então, também dá. Falou orientação ao centro espírita, esse plano de trabalho, e o outro que fala. E outro é orientação aos órgãos de unificação. E o Jovino está lembrando que também tem no site da AME, né? Então, esses materiais estão lá disponíveis para download, não é isso? Então, os 3. Os 3. Então, né, então, a gente tem esse material à nossa disposição, é o nosso manual de trabalho no movimento. Bom, agora uma pergunta que tem me intrigado ao longo dos tempos, né? Então, será que na nossa casa espírita há estudos sobre o movimento espírita? Aí vocês vão me perguntar, e na reunião pública? Bom, a reunião pública tem projeto de ser um instante em que nós queremos informar, consolar, acalentar os corações, né? Então esse é o projeto da nossa reunião pública. Mas se nós temos os grupos de estudo, eu me pergunto para a nossa reflexão, ninguém precisa responder, mas eu sei o que acontece na casa que eu frequento. Há estudos sobre o movimento espírita? Onde, Manuel? No EJE? Tem estudo sobre o movimento espírita? Porque tem lá, no material do EJE, tem um estudo sobre o movimento espírita. Mas é só para a gente se perguntar, porque a gente quer que isso seja divulgado. No curso introdutório da Casa Espírita, e eu já participei de alguns, né? Às vezes eu pergunto, tem estudo sobre o movimento espírita? E a resposta nem sempre é afirmativa. Então, vamos fazer essa reflexão. Nós que estamos aqui, é um grupo muito grande, se cada um for um multiplicador, a gente quer divulgar esse trabalho, né? Porque eu sempre vivo dizendo que se uma casa espírita não estiver bem, o movimento espírita não está bem. Então nós somos responsáveis pelo coletivo desse trabalho e nós já nos sentimos imbuídos dessa responsabilidade, senão a gente não estaria aqui nesse domingo de manhã. Bom, agora outra pergunta para o Centro Espírita, para cada um de nós. Há menção nas reuniões da diretoria sobre a participação no movimento espírita? Então, nas nossas reuniões, nós falamos sobre a reunião do SEM. Eu fui na reunião do SEM, o assunto tratado foi esse, qual o rebatimento desse assunto na minha casa. Das reuniões do CRE,
né? Há informação, há esse rebatimento desse trabalho do movimento espírita. Então, se a gente, a guisa de sugestão, só para a gente pensar, se a gente, nas reuniões de prestação de contas da diretoria, né? Então as casas são obrigadas a fazer prestação de contas. Se a gente colocasse um negócio assim, só para a gente pensar, a guisa de sugestão, o movimento espírita a gente sempre sugere, só pode sugerir. Colocássemos um item assim, participação do grupo do Centro Espírita Ivon Costa no movimento espírita. Nós participamos, tivemos 2 trabalhadores do Ivon Costa participando do DEC, tivemos 3 trabalhadores participando do DCSE, tivemos 4 trabalhadores participando do DES. Mas se a gente tivesse um só em cada um, já teria um grande intercâmbio, porque nós, do DDD, antigo DDD, hoje DCSE, do DAN, se a gente tiver preocupado em ser representativo no movimento espírita e conhecer essas informações, que vocês viram como é que a nossa ata, ela é, na verdade, riquíssima de informações. Vocês já viram o trabalho que nós realizamos? A gente faz uma plenária aqui, depois a gente divide em grupos e faz um estudo, né, detalhado, aprofundado, com riqueza. Né? O Geraldo vai repetir hoje o tema de sustentabilidade no centro espírita. Será que a gente tem oportunidade de ver isso nas nossas casas? Certamente que não. Então, é um trabalho de companheiros que se organizaram para trazer essas coisas. Nós discutimos questões jurídicas, questões contábeis, nós discutimos questões doutrinárias o tempo inteiro. E a gente está se enriquecendo e preparando para exercer melhor esse trabalho. Então, a gente precisa levar isso. Então, se a gente colocasse assim, né, imaginar, além do representante, se a gente colocasse assim, né, fulano de tal, né, da nossa casa, está trabalhando no DAPS, Departamento de Assuntos da Família, Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita. Então, esses são os trabalhadores da nossa casa. Quando a gente for fazer o relatório do DAPS, né, fulano de tal e fulano de tal participaram do DAPS. Né? Então, a gente estaria levando esse movimento espírita. Então, fica aí a guisa de sugestão. Outra coisa, nós vamos fazer hoje, né, uma proposta de calendário para o ano que vem. A gente vai sair daqui sabendo os dias da reunião do CRE no ano que vem. Então, se a gente pensar, né, porque o nosso movimento, felizmente, é muito atuante, as atividades acabam se superpondo. Mas se a gente não pensar nessa sincronização dos calendários, né, se a gente não pensar nessa interligação das atividades, né, quem vai pensar? Né? Então, se a gente trouxer para as nossas casas espíritas, né, o calendário das reuniões principais, né, que nós temos, o COFENG, o CRE, as reuniões do SEM, né, essas reuniões principais que nós temos, e procurarmos sincronizar as grandes atividades da nossa casa para não coincidir com as atividades do movimento, né? Então, porque na verdade é um trabalho de total liberdade, a gente fará isso se quiser, mas a gente tem que pensar se é ou não é importante, visto que somos nós que estamos trabalhando. Então, pensar nessa sincronia quando nós estamos realizando, construindo os calendários dos nossos eventos, né? Então, agora, no nosso centro espírita, nós já discutimos, né, nos próprios ERGs, né, com a nossa diretoria, se nós temos alguma responsabilidade com o movimento espírita. Então, a gente tem que pensar nesse... Porque uma coisa difícil da gente vencer, né, é a tal da integração. Porque interação a gente tem, a gente sabe o que está acontecendo, mas integrar as coisas é um desafio em nossa vida, em qualquer repartimento da sociedade. As coisas são feitas em departamentos estanques, as coisas ficam isoladas, né? Isso ainda é um produto do nosso egoísmo. Mas um dia a gente vai se dar conta, né, que se
o grupo de estudo espírita Garcia estiver mal, o movimento espírita está mal. Se a cabana espírita Abel Gomes, é isso mesmo, não estiver mal, o movimento espírita de Além Paraíba, de Minas Gerais e do Brasil está mal. Então nós somos todos parceiros e corresponsáveis por esse trabalho que é um trabalho de grupo. Então se a gente fizer isso aqui, cada um no seu quadrado, então o que acontece nas casas espíritas? Será que a gente quer saber? O DEC está preocupado como é que está andando o trabalho do Dan? O Dan está preocupado como é que está o trabalho do CSE, mas nós somos uma casa espírita. Então, se os departamentos não preocuparem uns com os outros, vai ser difícil a gente preocupar com o movimento, com a outra casa espírita. E nós somos, gente, o mundo está interligado, nós estamos interconectados. Há um projeto de, na verdade, troca, permuta, intercâmbio no universo. E a gente já sabe disso. Quando a gente desencarnar, a gente vai poder dizer muitas coisas, menos eu não sabia. Isso nós não vamos poder dizer. Então, para a nossa reflexão, está aí 2 slides. Eu participo do grupo de trabalho, à guisa de exemplo da ANE. Eu participo das reuniões do SEM. Então, fica as autoquestões para a nossa reflexão. Eu participo das atividades dos departamentos da ANE. Participamos. Então, é uma autoquestão para autorreflexão, já que ninguém muda ninguém. Só eu posso fazer a minha automudança. E, para encerrar, a gente vai colocar isso. Eu procurei ser mais rápido dessa vez, porque até as palavras, elas são muito significativas. Elas são carregadas de símbolos e a gente precisa refletir isso. Porque no próprio Estatuto da Anjo de Fora, a gente observa, em várias AMEs, a gente observa, você é adesa a AME X, você é adeso a AME Y. Na verdade, nenhum de nós é adeso, todos nós somos constituintes, porque nós somos constituintes do movimento, nós não estamos aderindo a nada, porque o trabalho do movimento espírita é de voluntário, o trabalho do centro espírita é de adesão por entendimento de que isso ajuda nesse processo cooperativo. Então, meus amigos, a gente encerra essa conversa dessa parte, abrindo para as questões, se nós realmente internalizamos que nós somos constituintes do movimento espírita. Cada um de nós é responsável por esse movimento espírita. E se ele já está assim, com essa reunião tão cheia, meus amigos, nós já andamos um bom pedaço, nós já fizemos muito. E se nós continuarmos multiplicando, nós vamos fazer muito mais ainda e torná-lo muito melhor. Porque a gente encontra resistência ainda em alguns diretores de casas, pessoas que até chegam a colocar, que nós estamos levando ideias, vocês estão trazendo ideias lá do CREI ou do COFEM, ou levando ideias de Juiz de Fora, Na verdade não é nada disso, porque a pessoa está muito distante, ou está muito fechada, refratária, a tudo isso que a gente discute no dia a dia. Passou-se ali por um slide, onde foi observada que não existe imposição. Obrigado. Nós nem admitimos mais imposição, nem lá da União, onde a gente discute tudo, os assuntos são expostos, ninguém já vem deliberado, quem delibera somos nós. E o Robson até fez essa colocação a respeito de um assunto que a gente foi colocado em pauta, mas já veio quase que deliberado. Aí o Robson, não, nós vamos deliberar isso aqui na nossa reunião. Então não tem essa de imposição, jogar para o goela abaixo das casas, a pretensão é essa de união, de unificação, e com os detalhes que você falou, sempre essa união, essa unificação, ela levará a qualificação, a qualidade que a gente quer para as casas. Porque o centro espírita é sempre o objetivo, lá que doutrina acontece, é no centro espírita. A gente queria colocar também, aproveitando muito contigo, eu já estava conversando com o Paulo antes de começar a reunião, e o importante desse esclarecimento, principalmente para os presidentes das casas, entender que eles são o movimento.
são eles que fazem o movimento. Mas pode fazer esse movimento, né, com perfeição, né, não chegar a 100% da perfeição, mas melhorar um pouco, é se conhecer as casas, se autoconhecer, né, os departamentos, como foi passado aí, se o meu departamento está bem, e o do outro companheiro está bem? Eu posso auxiliar o outro companheiro, eu posso ficar fechado só no meu departamento. Então eu levar esse conhecimento daqui, passar dentro das casas, dentro do conselho do SEM, que a gente pegar aqui, a gente levar para casa e levar na reunião da diretoria da casa, isso ser passado. Todos os meses, as casas fazem as reuniões mensais, esse esclarecimento. Como movimento espírita, a divulgação é feita do conselho até na FED, mas o trabalho só acontece dentro da casa. E são os trabalhadores, os diretores, o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, todos eles, os secretários, são aqueles que fazem o trabalho. Então, meus amigos, a gente não tem dúvida, o trabalho acontece dentro da casa. Então, a casa é o nosso veículo responsável por essa divulgação, não é isso? E Allan Kardec já fazia isso, nas casas visitavam-se umas às outras, né? Então já pregou isso e apregoou isso, né? Então a gente está procurando dar sequência a isso. Eu vejo, Manuel, um erro muito grande no nosso trabalhadores, dirigentes, entendeu? Porque nós não temos tido a preocupação de preparar o indivíduo, evangelizar, vamos dizer assim, não sei se seria a palavra certa. Nós temos a preocupação de fazer os frequentadores. A gente quer casa cheia, a gente quer muita gente ali, a gente fica todo mundo envaidecido. Nossa, minha casa fica sempre cheia das reuniões públicas e tal. Mas a gente não tem trabalhador, porque nós não estamos preparando. Tá? Eu estou assim, falando com o João, estou meio decepcionada, sabe? E triste vendo esse negócio, sabe? Fica não, a gente Eu está fico, sabe? avançando. Eu falei, gente, a gente está aqui naquela luta, aqueles que estão de frente, o Paulo ainda, lá tantos pimentas, né? Mas olha, Porque é muito complicado. se você lembrar e você sabe disso, né? Há uns 50 anos atrás, a gente não estava com o plenário tão cheio. Não, com certeza, Não é com isso? certeza. Mas eu acho que deveria ter muito mais. Pelo material que a gente tem, é claro que a evolução ela é lenta, mas o material que a gente tem, o tempo que tem, nós não temos necessidade de estar aqui. Era para a gente estar desenvolvendo o trabalho, sabe? Mas isso é a gente importante precisa por causa da unificação, para chegar a afiar a ferramenta. Não, eu acho que não tem muita desculpa. A gente busca para a gente aliviar, sabe? A carga da responsabilidade, que a gente não está cumprindo. Mas a gente ainda vai levar um tempão nesse trabalho, a gente precisa ter isso, a gente tem essa certeza. Mas a gente pode com segurança. Passa só uma coisa aí. A gente tem esse slide lá, quem quiser esse material, que ela falou nesse aspecto. Essas 3 circunferências aí é para a gente observar qual que é a responsabilidade no movimento espírita, né? Então, eu tenho o trabalho perante a sociedade, eu tenho o trabalho perante o frequentador, que é o público espírita, e eu tenho o trabalho perante o trabalhador espírita. Então nós temos essa tríplice responsabilidade, isso tudo se superpõe nisso aqui, que é a causa, que é o movimento espírita. Então, isso está colocado, só quis parar lá, porque a gente precisa terminar para a gente fazer essas discussões, que eu acho que elas são mais ricas, mas a gente vai conseguir avançar e as coisas não, elas têm um certo tempo e a gente fica A gente tem que desejoso. mudar o nosso paradigma de trabalho. Eu estou dizendo isso porque eu tenho trabalho, sabe? Aquela casa que eu fui trabalho. Cada local tem a sua realidade, mas a gente vai perseverar, né? A gente vai seguir em frente sem desanimar, né? Exatamente. Então, nós vamos fazendo a nossa parte e vamos seguindo em frente. É isso? Há muitos anos que a gente está. Tem que multiplicar esse conhecimento. Meus amigos, então podemos, se alguém não tem segunda pergunta, podemos passar para os trabalhos.
Manuel, você repete ali, responsabilidade perante o quê que você falou? Hein? Ali foi repetir, responsabilidade perante... Ah, tá. Porque a gente colocou essas 3 circunferências que está no plano de trabalho anterior do movimento espírita. Agora nós estamos 18 de 2022, né? Então, na verdade, é no de 13 a 17, né? O anterior. A gente já colocou isso aqui, né, no movimento espírita, está lá no trabalho apresentado pela FEB. Então, aqui a gente colocou nessa circunferência o trabalhador espírita, nessa outra aqui da direita está o público espírita e nessa circunferência de baixo está a sociedade. A superposição dessas 3 circunferências dá a casa espírita. Então a gente faz um trabalho, né, no movimento, deve incluir o frequentador, né, deve incluir o trabalhador espírita, e se a gente observar, a gente discutiu isso, né, formação do trabalhador espírita num dos nossos grupos de trabalho, vamos continuar discutindo. Mas, meus amigos, nós vamos chegar à conclusão. O melhor local para se formar o trabalhador espírita é nos grupos de estudos. Então, nós vamos chegar a essa conclusão se a gente continuar estudando. Então, que a gente... E, olha, gente, os nossos grupos de estudos são relativamente recentes no movimento espírita. Quem é da minha geração sabe que algumas décadas para trás a gente não tinha grupos de estudo na casa espírita. Não é isso? Então, nós já demos um passo. Se esses grupos continuarem ativos, e se nós trabalharmos isso, de que o trabalhador deve frequentar um grupo de estudo, né, então nós vamos ter essa formação desse trabalhador. Então isso é um mecanismo importantíssimo que a gente devia levar em conta se a gente quer fazer avançar este movimento espírita. Tá bom?